Algumas coisas impedem a tua serralheria de prosperar. E eu digo isso porque eu vou falar o que impede a tua serralheria de prosperar, mas eu quero contar uma história, né? Já teve muitas vezes dentro da minha empresa de serralheria de eu querer aumentar o faturamento, aumentar vendas, querer fazer divulgação dentro da minha empresa de serralheria, né? E o principal foco desse vídeo aqui é te explicar coisas que às vezes te impedem de prosperar, te impedem de vender os 50 mil por mês e você não sabe, né? E isso que eu vou falar hoje aqui realmente impede de prosperar. Eu quero contar alguns produtos, né, que eu já tentei lançar no mercado e não deram certo, né, ou até deram certo, até eu fiz diversas vendas, mas eu não dei uma continuidade porque existiam coisas que eu acreditava que não funcionavam e na verdade não é que não funcionavam, é que eu estava fazendo de maneira errada. E já, por exemplo, eu já fiz anúncios de propaganda dentro da minha empresa de serralheria através de pegar ir lá entregar dentro do sinal, né? Fazia panfletinho lá e ficava panfletando, pagava alguém para panfletar no sinal ali, entregando, falando da minha empresa de serralheria, mostrando a minha empresa de serralheria, colocava lá serralheria, né? Serralheria Metal Sul, para quem não conhece a minha empresa de serralheria, né? A gente fica aqui na região metropolitana de Curitiba, São José dos Pinhais, então a gente tem, fazia ali, colocava a serralheria Metal Sul e distribuía em sinal, colocava, por exemplo, a gente fazia cartazezinhos e colocava em poste, colocava em ponto de ônibus, colocava em terrenos baldios ali, colocava durante a cidade esses cartazes e colocava ali serralheria Metal Sul. E o que acontecia? Muitas vezes as pessoas entravam em contato e muitas pessoas entravam em contato e a gente não conseguia vender, a gente não vendia para todas essas pessoas. A gente vendia para, vamos dizer que 100 pessoas entraram em contato com a gente vendia para 5 pessoas, 6 pessoas, e a gente tinha um trabalho tão grande, né? Tantas pessoas entravam em contato porque a gente fazia uma divulgação e acabava com que a gente tinha muito trabalho e vendia pouco. E a gente não entendia, né? E por que eu digo? A gente acreditava que às vezes o problema era com a gente, que era com a nossa empresa de serralheria, que a gente não acertava o preço, que a gente não acertava a venda ou que a gente errava o produto. E a gente começou a fazer alguns ajustes dentro desse processo, né? Muitas vezes a gente deixava de anunciar, parava de fazer aquela ação de divulgação da nossa empresa de serralheria, a gente às vezes impedia a nossa prosperidade, o nosso faturamento, aumento de vendas. Então, por quê? Porque a gente não entendia qual era o processo de divulgação de uma empresa de serralheria. Muitas vezes isso pode estar impedindo a sua empresa de serralheria por não entender o processo. Por quê? Às vezes você divulga e não tem o resultado que você espera, né? E isso faz com que você desista daquela divulgação, isso faz com que você desista daquele próximo passo. Uma época a gente começou a fazer, lá a gente pegava, fazia esses cartazinhos, então em vez de anunciar a nossa serralheria, a gente anunciava um produto específico. E a gente pegou, pelo que eu me lembro, assim, um dos primeiros produtos que a gente começou a anunciar era grade de frente de muro, grade, portão ali. Normalmente o que a gente fazia, né? Era muito comum na época se ter a grade ali, que era 3 travessinhas de metalon 30-30 e travessas de metalon 20-30 na vertical, ali com espaçamento de mais ou menos 8 centímetros, 2 metros de altura e daí na extensão do terreno ali. E a gente fazia então portão deslizante, fazia portão de abrir ali naquela época e a gente anunciava. Eu lembro assim, como se fosse hoje, era mais ou menos na casa assim de R$90 o metro quadrado, né? Não sei quanto está hoje o metro quadrado na tua região, mas eu lembro assim desse valor que tinha as plaquinhas ali com R$90 o metro quadrado e a gente distribuía na cidade inteira. Eu lembro que teve uma vez que a gente fez mais de 300 cartazes desse distribuiu e até a gente começou a ter problema, porque na época não se podia, né, colocar ali no terreno baldio, num poste, num ponto de ônibus, e daí a prefeitura da cidade muitas vezes passava recolhendo ali as plaquinhas que estavam no poste, as plaquinhas que estavam no ponto de ônibus, e do que a gente fazia lá, recolocava essa plaquinha depois que a prefeitura tirava, até o momento que a prefeitura mandou uma notificação que se retivesse novamente divulgação ali a gente ia ser multado por poluição, né? Enfim, e a gente fazia isso, às vezes fazia de maneira errada, querendo anunciar esse é o nosso produto, que na época era grade, portão ali. E o que acontecia? Nessa época, acima dessa questão da gente estar fazendo da maneira errada e às vezes colocar em poste ali e a gente receber essa notificação, acima disso,
né? Independente da maneira que a gente estava fazendo, a gente tinha pessoas entrando em contato com a gente. Mas exatamente a gente não conseguia compreender que não eram todas as pessoas que iam fechar com a gente. E a gente não entendia que fazia parte do processo. A gente acreditava que todo orçamento que a gente fazia era o orçamento que a gente tinha que vender. E a gente fala sobre isso, impedir a empresa de serralheria, porque muitas vezes a gente acabava desistindo de fazer divulgação, acabava desistindo porque a gente não entendia o processo. E nessa época, até eu comentei aqui que a gente colocava ali, isso há muitos anos atrás, o preço de R$90 por metro quadrado. E na verdade, quando você faz uma divulgação da empresa de serralheria, o porquê que a pessoa tem que comprar da tua empresa de serralheria? Não é pelo preço, e a gente simplesmente colocava o preço como o maior atrativo, como a maior forma de chamar o cliente para a nossa empresa de serralheria, a maior forma de divulgar era o preço. Então a gente queria colocar o preço mais barato da cidade, o preço mais barato que é o nosso concorrente. Só que a partir do momento que a gente fazia isso, a gente entrava no meio de trazer apenas clientes que queriam preço. A gente não trazia o cliente que queria qualidade, que queria comprar de uma empresa melhor, que queria comprar de uma empresa séria, que queria comprar de uma empresa honesta. A gente simplesmente queria, a gente trazia clientes que queriam, então, o nosso orçamento lá a R$90 por metro quadrado. E aí o que acontecia? A gente teve ações erradas, então dentro desse processo a gente vê aí um meio de divulgação errado, a gente vê porque meio de divulgação errado. Não é que não trazia clientes, mas a gente teve alguns problemas com esse meio de divulgação, E não estou falando que não é para você fazer, o que é para você fazer esse meio de divulgação, mas foi um meio que sim trouxe muita gente entrando em contato com a nossa empresa de serralheria, mas principalmente trouxe gente entrando em contato por quê? Pelo segundo erro ali, que foi em focar apenas no preço, focar apenas em divulgar o nosso valor mais barato. E eu vejo ainda hoje pessoas, os tempos mudaram, hoje aqui em Curitiba você não se vê tanto anúncio mais em poste, em ponto de ônibus, em terrenos ou lotes na rua, como se via antigamente, aquelas cartazes, mas hoje em dia você vê então em grupos de Facebook, em diversos lugares, pessoas anunciando o preço da empresa de serralheria. O portão a tanto, grade a tanto, janela a tanto. E basicamente quando você faz isso, você traz apenas pessoas que querem saber o preço. E pode ser que essas pessoas, às vezes já aconteceu isso, e me conta aí embaixo, deixa um comentário se já aconteceu isso com você, pessoas que entram em contato com a tua empresa de serralheria, depois de pegar o preço simplesmente evaporam, some e não aparecem mais, não atendem o telefone, não respondem no WhatsApp, por quê? Porque elas vieram por um preço, e simplesmente se o preço não agradar elas simplesmente vão sumir e vão desaparecer. E isso acontecia com a gente, então a gente orçava muito, isso daí gerava muita demanda, às vezes a gente atendia ali 5, 6, 7, já teve situações de a gente atender 10 clientes por dia nessa época que a gente fazia isso, e fazia 10 orçamentos e passava orçamento por telefone, na época não tinha WhatsApp, na época a gente fazia apenas por e-mail ou por telefone, a gente passava às vezes por ligação o preço para o cliente nunca mais retornava, o cliente nunca mais vinha parar na nossa empresa de serralheria, porque a gente então estava executando de uma maneira errada e além de tudo a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje em relação ao como trabalhar com esse cliente, de que forma trazer esse cliente para que a gente consiga tratar esse cliente, fazer uma visita técnica para esse cliente e avançar para uma venda para um nível que se venda 50 mil por mês, E muitas vezes você tem então essas experiências do passado, você não acredita que isso daí pode sim te impedir, de às vezes evoluir, porque muitas vezes você pode estar pensando, poxa, Jonathan, mas eu vou atender um monte de cliente e esse cara simplesmente quer só preço e vai embora. Mas se você trouxe ele por preço, como que você vai vender sem ser por preço? E aí que entra uma metodologia de divulgação eficiente. E sim, você não vai vender para todas as pessoas da tua empresa de serralheria, todas as pessoas que vão contatar a tua empresa de serralheria. E sim, existe esse processo, mas acima disso você tem que entender que não é só fazer a divulgação, você tem que fazer a divulgação, mas tem que fazer uma divulgação eficiente, uma divulgação que você consiga converter desse cliente, não só
em uma ligação, não só em um WhatsApp, não só em e-mail, não só uma mensagem, mas sim uma visita técnica, onde dentro de uma visita técnica você perceba a real necessidade do cliente, a real interesse do cliente, se o cliente quer preço, se o cliente quer qualidade, se o cliente quer um produto com uma entrega mais personalizado, o que ele quer. Então, a partir deste momento que você faz uma visita técnica, você consegue ter essa percepção maior do cliente. E o que muitas vezes pode estar impedindo dentro desse processo. Poxa, então, às vezes me frustrei lá com a venda do portão fazer cartazes. Quer dizer que eu nunca mais vou fazer divulgação através de cartazes na minha cidade? Na verdade, esse daí era o sentimento que eu tinha até um tempo atrás. Por quê? Porque conforme foi passando o tempo, a gente então migrou desses cartazes. Poxa, então a gente teve problemas com a prefeitura ali, a prefeitura então começou a notificar, tirar os nossos cartazes, então vamos fazer de forma diferente. A gente começou a fazer panfletinho, o flyerzinho da nossa empresa de serralheria, e começou a entregar nos sinais ali, entregava de sinaleiro em sinaleiro, de porta em porta na empresa de serralheria, e sim, algumas pessoas entravam em contato com a nossa empresa de serralheria, a gente continuou fazendo a divulgação, continuou tendo pessoas entrando em contato com a nossa empresa de serralheria, então a gente mudou o tipo de divulgação, mas a gente ainda continuava com o problema de dificuldade de preço, de dificuldade de mostrar de uma forma ineficiente. E o que acontecia? A gente tinha muito trabalho, era muito desgastante para pouca venda. A gente tinha vendas através dessas divulgações, tinha vendas, mas era muito trabalho que às vezes as pessoas, de formas diferentes, às vezes por indicações, às vezes no boca a boca, a gente tinha mais resultado do que propriamente com os nossos esforços de divulgação. Isso fez, durante muito tempo, a gente parar de fazer divulgação na nossa empresa de serralheria. Às vezes a gente encontrava um cliente que comprava de forma recorrente na nossa empresa de serralheria, e aí a gente simplesmente deixou de fazer divulgação, porque a nossa divulgação não era uma divulgação eficiente, não era uma divulgação efetiva, não era uma divulgação que tinha resultado, e a gente encontrou alguns clientes que compravam todo mês, compravam sempre da nossa empresa de serralheria com uns tickets maiores, e até chegar um ponto que a gente teve um único cliente que todo o nosso faturamento ele representava mais ou menos 80% do nosso faturamento. Então vamos supor aí que a gente vendesse aí 100 mil por mês, dentro da nossa empresa de serralheria, 80 mil vinha desse cliente, desse faturamento. E isso daí fez com que a gente ficasse tranquilo, ficasse sossegado, estagnado, e simplesmente fez com que a gente ficasse às vezes crescendo muito pouco, porque a gente não ia para o mercado, a gente não trazia novos clientes. Porém, chegou um momento que simplesmente esse cliente parou de fazer obras, era uma construtora de galpão, construtora de barracões. Aquele cliente durante um ano ficou sem fazer obras e até tinha algumas obras de manutenção, mas o que aconteceu? Tinha um comprador que sempre comprava da nossa empresa de serralheria, ele parou de comprar da nossa empresa de serralheria, então do dia para a noite a gente simplesmente parou de ter 80% do faturamento da nossa empresa de serralheria. E aí a gente começou a pensar, poxa, caramba, agora lascou, porque o cara comprava muito da gente, isso representava muito da gente, agora a gente tem estrutura, tem equipe, tem funcionário, como que a gente vai fazer para manter tudo isso? E simplesmente a gente ficou num mato sem cachorro, sem saber para onde ir, que rumo ir, e muitas vezes o que a gente tinha feito lá atrás, às vezes não teve tanto resultado assim, estava impedindo naquele momento de a gente entender que a gente tinha que voltar, tinha que dar um próximo passo, tinha que encontrar novos clientes, tinha que encontrar ação, a gente sabia que tinha que encontrar, mas não sabia como. E aí a gente começou a pesquisar novas maneiras, que maneiras que a gente iria encontrar, e foi aonde a gente voltou a trabalhar com anúncios, voltou a trabalhar com divulgação da empresa de serralheria, e aí a gente começou a entrar na internet. E a gente começou naquela época, eu lembro que tinha o Guia Mais, tinha diversas listas de anúncios que a gente anunciava a empresa de serralheria, começava a aparecer na internet. A gente começou a otimizar o nosso site da empresa de serralheria para ele ficar mais ranqueado e trabalhar ali, às vezes até de maneira gratuita, e ter resultados. E a gente voltou para o mercado e a gente conseguiu conquistar alguns clientes, ignorando aqueles resultados que não foram tão bons assim, que trouxeram muito trabalho na nossa empresa de serralheria e pouco resultado. E aí a gente entendeu, poxa, a gente
não pode nunca mais parar de fazer divulgação na nossa empresa de serralheria, porque se algum cliente parar de comprar da gente, a gente tem que ter novas pessoas comprando na nossa empresa de serralheria. E pode ser que hoje você esteja exatamente nessa situação, pode ser que você não esteja prosperando na tua empresa de serralheria, porque às vezes você teve um resultado lá atrás que não foi um resultado efetivo, né? E principalmente não trouxe vendas, ou trouxe até vendas, mas trouxe um desgaste tão grande que simplesmente você desiste de fazer divulgação, você desiste de um próximo passo. E pode ser que você já tenha visto outras pessoas fazer alguma coisa sem ter resultado, mas às vezes você de fora não viu que aquela pessoa estava fazendo de forma errada e acreditou que aquilo ali não dava resultado. Então, o que acontece? Às vezes você fica realmente de maneira insegura, você fica de maneira sem ter resultados e não quer fazer as coisas. Simplesmente você não quer fazer divulgação porque, poxa, entra muito cliente em contato, mas esses clientes não compram. Entra muito cliente que pega meu preço e sai. Entra muito cliente que pega meu preço e compara com as pessoas, as outras empresas de serralheria que estão vendendo e eu não consigo vender. Mas é que existe um processo, existe uma maneira de fazer. Existem pessoas que já trilharam isso e a gente, hoje a gente vende tanto na nossa empresa de serralheria, hoje a gente é uma empresa referência na região de Curitiba, que atende grandes construtoras, que atende grandes empresas em Curitiba e região metropolitana e já atendeu diversas empresas no Brasil e a gente até vendeu produtos para fora do país, né? A gente já vendeu produtos para o Paraguai. E produtos, não estou falando do Paraguai aqui fronteira, né, com Foz do Iguaçu, estou falando da capital do Paraguai, né, a gente já vendeu produtos desta forma, a gente já fez exportação no produto nosso, né, mas de que forma? A ponto que a gente entendeu que existe uma maneira de fazer, a ponto de que a gente perdeu a insegurança dos erros do passado, a gente entendeu, precisa mudar. E aqui eu te deixo uma oportunidade de mudar. Te deixo uma oportunidade de você acessar aqui embaixo um link que vai dar acesso a um evento que a gente vai fazer. E esse evento é um evento que a gente fala sobre como fazer divulgação para você faturar 50 mil por mês. E esse evento é gratuito. É uma aula que é como se fosse uma amostra grátis de um treinamento mais avançado que a gente tem. E dentro dessa aula, então, vai te levar para o próximo passo. E o que é que, então, impede a tua empresa de serralheria de prosperar, de ir para o próximo passo? A gente já testou vários produtos, né? Eu dei exemplo aqui de um produto que é a grade de proteção, e eu não estou falando que esse produto é certo ou errado para a tua empresa de serralheria. Eu acredito que você sempre dentro de um processo vai ter que testar os produtos, mas existem produtos que vão trazer tickets maiores, ou seja, valor de vendas maiores e vão facilitar o teu processo de venda. E às vezes você fica insistindo de uma maneira de divulgação equivocada, às vezes num produto equivocado, e às vezes você não troca de produto, não troca a maneira de divulgação, não testa coisas diferentes e não tem resultado. E eu digo que você precisa de algumas coisas. Primeiro, você vai precisar estudar alguém que já fez isso, e isso pode ser aqui no Segredo Serralheiro, ou pode ser alguém que ensine marketing, alguém que ensine vendas, alguém que ensine oratória, alguém que ensine fala para a tua empresa de serralheria, alguém que ensina a fazer propaganda, divulgação, e não importa, mas você precisa então aprender de alguma forma a divulgar a tua empresa de serralheria, como falar com o teu cliente, como abordar o teu cliente, mas acima disso você vai ter que pegar essas falas, você vai ter que pegar os produtos que você vai padronizar, que você vai oferecer para o teu cliente, você vai ter que testar esses produtos no mercado, insistir por um tempo, ver os erros que você fez com esses produtos e perceber se esse produto é certo para a tua realidade de serralheria ou não é certo, e a fazer os ajustes até um ponto que ele comece a virar e você atingir os patamares da empresa de serralheria. E muitas vezes você não avança, às vezes você é impedido de fazer uma serralheria próspera porque você não entendeu no passado, né? Você não aproveitou o que você fez de errado no passado para evoluir. Por exemplo, a gente já testou diversos produtos que não funcionaram para a nossa empresa de serralheria. Então, o gradil nessa época a gente teve diversas vendas, a gente vendeu bastante gradil, mas não era o produto ideal, o produto correto para a nossa empresa de serralheria. A gente já testou portões basculantes, portas automatizadas. A gente criou um produto que não tinha no país. Na época, a gente trabalhava com portas termoacústicas, né, para vender para clientes de um padrão um pouquinho mais sofisticado. A gente fez esse trabalho de vender esses produtos e para a gente não fluiu, não funcionou, mas isso não quer dizer que para você
não vai funcionar porque eu acredito que se a gente ajustasse esse produto, se a gente insistisse nesse produto, entendesse a maneira eficiente de fazer a divulgação para esse produto, a gente iria conseguir vender. Porém, a gente tentou por um tempo, viu que não funcionava esse produto da maneira que a gente estava divulgando e a gente simplesmente desistiu. E isso fez com que a gente impedisse a nossa empresa de serralheria prosperar vendendo esse produto padronizado. E a gente trocou de produto, a gente achava que o nosso produto era que estava errado. Então lá no início a gente achava que os clientes estavam errados porque vinham só querer preço na nossa empresa de serralheria, a gente foi até corrigiu, mas trocou de produto. Depois a gente trabalhou com esse produto que eram os portões basculantes, a gente achava que o produto era errado, que o produto não vendia, mas não era isso que estava errado, era todo um contexto que estava errado e o que a gente errou ali naquele momento em não fazer os ajustes necessários, às vezes ajuste de divulgação, às vezes ajuste das pequenas ferramentas para nos levar ao próximo passo. A gente simplesmente parou de vender esse produto. A gente também trabalhou com plataformas niveladoras de doca, né? Então, cara, tinha doca de empresas de logística, empresas, fábricas, onde chegava a doca mais alta, o caminhão encostava na beira da doca e às vezes tinha um desnível entre o caminhão e essa doca e eles precisavam descarregar carga com paleteira, com empilhadeira. Então a gente fazia uma plataforma que ligava o barracão até encostar dentro do caminhão ali para essas plataformas fazerem a descarga, né? O colaborador vir com a paleteira, empilhadeira, passar por cima, por essa rampinha, por essa plataforma, para acessar a doca. E a gente trabalhou e era um excelente produto, era um produto de escala. Mas você vê, esse produto para nós, né, sendo uma empresa de serralheria, com quem que a gente concorria? Concorria com grandes empresas que tinham, na época, maquinário de corte a laser, corte plasma, dobradeira, tinham a parte de engenharia que na época, lógico, eu sou engenheiro mecânico hoje, mas na época até, por mais que eu já cursasse engenharia mecânica, por mais que eu já tivesse, mas pra gente não funcionou, porque a gente não tinha uma infraestrutura naquele momento, né? E a gente também não conseguia entender uma maneira eficiente, mas o que aconteceu? A gente não insistiu. Por quê? Por insegurança. A gente começou a fazer, mas o negócio não funcionou muito bem também, assim como aqueles portões também não funcionaram muito bem. E a gente acabou simplesmente desistindo de fazer. E o que aconteceu? Né? Tanto no gradil, tanto no portão, né? Nesses portões termoacústicos, quanto nas plataformas niveladoras de doca, tinha algo dentro da gente que impedia a gente de principalmente continuar divulgando, principalmente impedia a gente de dar o próximo passo, impedia a gente de vender, né, os nossos mais de 50 mil por mês com esses produtos. E teve situações que mesmo assim a gente ainda conseguia vender, ter um faturamento legal, mas a gente não conseguia avançar, a gente não conseguia compreender como a gente compreende hoje o que estava errado. E muitas vezes só era uma única coisa. A gente tinha insegurança na nossa empresa de serralheria. Essa insegurança fazia com que a gente olhasse para o nosso passado, viu que a gente teve algumas coisas que não funcionaram e a gente começava a fazer e achava que aquilo ali também não ia dar certo e simplesmente desistia. Não entendia que existia um processo de você fazer ajustes por execução e fazer ajustes para aquela realidade naquele momento. Então a gente, com essas plataformas, a gente vendeu para diversos clientes, clientes que a gente já tinha, a gente conseguiu vender esse produto e ainda, até hoje, um produto que a gente tem catálogo, é um produto que a gente tem dentro da nossa empresa de serralheria, mas a gente parou de fazer divulgação para esse produto porque a gente acreditou que a gente iria concorrer então com essas empresas de maior porte que tinham essa infraestrutura e nesse momento a gente falou, poxa, o erro aqui, né, poxa, a gente está concorrendo com uma empresa que tem um custo muito menor para produzir o nosso e a gente não consegue ir para o mercado e a gente não conseguia entender que na verdade o que a gente teria que fazer com aquele produto e vendendo e estruturando o comercial até um ponto que a gente conseguisse também chegar a um porte de comprar maquinário, comprar tudo o que era necessário que as demais grandes empresas do mercado tinham, né, para a gente conseguir concorrer de igual para igual com essas empresas. Então o problema aí não era propriamente o nosso problema interno de não ter a estrutura, a infraestrutura para vender o produto, mas a gente não conseguia entender que a gente precisava continuar seguindo e fazendo aquele produto. E isso daí, a nossa empresa de serralheria, né, pensando dentro de um ciclo de vendas que já existia, a gente já vendia para muitas pessoas.
A gente já faturava muito mais do que 50 mil por mês, mas de que forma a gente vendia muito mais do que 50 mil por mês? A gente vendia de forma desorganizada, porque um dia a gente sim fazia essa plataforma, outro dia sim a gente vendia um portão basculante, outro dia sim a gente vendia grade, outro dia sim a gente vendia uma escada. E até hoje a gente ainda vende diversos produtos de serralheria. Agora existe uma maneira de se dar um foco, existe uma maneira de fazer uma divulgação para produtos padronizados para que você consiga ter a maior parte do seu faturamento vindo da sua divulgação da empresa de serralheria. Se você quer vender 50 mil por mês, você precisa entender que existe um processo para você formatar o teu produto e você conseguir vender o teu produto. E às vezes o que você está inseguro aí vai fazer com que você não faça isso, você não crie, você não dê continuidade na venda do teu produto. Eu não estou falando que do dia para a noite você vai ter que parar de vender todos os produtos da serralheria, até porque eu ainda vendo produtos. E a tendência é que cada vez menos eu vendo produtos. Por exemplo, hoje eu não vendo mais, por exemplo, serviços de manutenção. Poxa, precisa trocar uma rodana, precisa trocar um perfil que enferrujou, precisa refazer uma pintura, para principalmente clientes, para pessoas que não são clientes. Então a pessoa entrou em contato, é da serralheria? Sim, o que você precisa? Não, precisa trocar uma rodana. E o que a gente faz? A gente entende, poxa, você já é nosso cliente, você já comprou esse produto, você comprou da gente? Poxa, não é? Então a gente fala, a gente já falou em outros vídeos, aprender a dizer não para cliente, aprender a entender que você precisa chegar no momento que você vai ter que se desligar dos clientes que não vão estar alinhados com o teu objetivo, com o teu propósito, que é de prosperar com a empresa de serralheria. Enquanto você ficar fazendo os seus produtos de baixo ticket, enquanto você... Não é que você não pode fazer, você tem que fazer, porque eu entendo que muitas realidades vão ter que fazer, porque às vezes precisam vender aquele produto para quê? Para pagar uma conta de luz, uma conta de água, para fazer com que entre pequenos valores de dinheiro para rodar a empresa de serralheria, rodar o seu negócio, para principalmente sobreviver. Mas o que eu quero que você entenda? Que vai chegar um momento que você vai ter que divulgar. E o que você vai divulgar? Você vai divulgar aquele teu produto padronizado. Você vai ter que perder essa insegurança de em muitos momentos dizer não, em muitos momentos clarificar. E clarificar de forma com que você consiga vender o teu produto padronizado. Muitos momentos você vai querer evoluir, mas você não consegue evoluir porque você não foca nesses produtos. E você às vezes só fica querendo fazer aqueles produtos que vão vender fácil, que é o cara que chega e já vai querer comprar da tua empresa de serralheria, que não vai pesquisar com outros, que você simplesmente vai querer aquele cliente facinho, aquele cliente que vai chegar e vai comprar e vai fechar na hora com a tua empresa de serralheria. Eu quero dizer que existem técnicas para você sair desse tipo de venda, para você não depender apenas desse tipo de venda, desses clientes que só querem esses pequenos produtos, esses clientes que só querem, às vezes, sugar a tua energia, só querem sugar a tua empresa de serralheria. Então você vai precisar entender que em algum momento você vai ter que dar o próximo passo, você vai ter que divulgar, você vai ter que perder essa insegurança, assim como a gente também perdeu. E até que a gente encontrou o nosso meio, o nosso caminho, que é algo que a gente já vem fazendo há mais de 2 anos, tá criando. Então a gente criou um novo produto, a gente criou uma nova estratégia de divulgação, a gente vem atendendo os nossos clientes e hoje a gente consegue ter de forma mais clara, de forma mais linear, qual é o nosso produto que vai levar a gente para o próximo passo de faturamento, qual é o produto que vai nos levar para a prosperidade na empresa de serralheria e até que dia você vai ficar marcando, até que dia você vai ficar se impedindo, lembrando só dos erros do passado para a tua empresa de serralheria e não vai dar o próximo passo. Então, hoje eu te deixo essa oportunidade de você seguir para o próximo passo. Eu te deixo um link aqui embaixo para você se cadastrar no nosso evento e pode ser que às vezes você vai entrar numa lista de espera assim para os próximos eventos, mas também pode ser que neste momento você então tenha acesso a essa aula, que você entenda que essa aula é eficiente, que você vai conseguir compreender o que eu faço, de que forma a gente faz a nossa divulgação desse produto, que produto é esse, mas muitas vezes a gente vai também explicar que às vezes você pode ter um produto melhor para a tua empresa de serralheria, melhor para a tua cidade, melhor para a tua região. Por quê? Porque existe uma metodologia para ser feita isso, existe um modelo para se seguir, existe um modelo que eu acredito que hoje a gente conseguiria pegar em qualquer cidade do país,
pegar produto que faz muito mais sentido com a minha realidade. Às vezes o meu produto não vai ser o produto bom para a tua empresa de serralheria. E para que você ficar esperando durante anos querendo ter resultados se você pode aproveitar uma metodologia que já é eficiente, que já existe, que eu consigo faturar mais de 50 mil por mês na minha cidade, simplesmente pegar essa metodologia e aplicar para a tua realidade. Para que evitar, para que fazer erros que eu já cometi, né, que a minha empresa de serralheria já cometeu durante 29 anos, a gente está mais de 29 anos, né, criando, né, uma metodologia eficiente no mercado, uma metodologia que trouxesse resultados e fez com que a gente tenha resultado durante anos na nossa empresa de serralheria, evoluindo um pouquinho a cada dia, evoluindo um pouquinho a cada ano, né? Às vezes você pode simplesmente pegar e não precisar levar 29 anos, levar 30 anos para ter o conhecimento que a gente levou para construir e às vezes em um período muito mais curto, um período de aulas, um período de meses, começar a ter resultados acima de 50 mil por mês na empresa de serralheria. Hoje a gente fatura muito mais do que isso, mas a gente passou durante anos e você precisa então criar um caminho, principalmente perder essa sua insegurança, e para isso eu te estendo a mão. Se você quer perder essa insegurança, vem junto comigo. Eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é a tua maior insegurança, o que mais te impede, o que você acredita que é a maior dificuldade que você tem hoje para evoluir, para faturar os seus 50 mil por mês. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que você deixe um like. Se você não gostou, eu peço que você também deixe um dislike aí nesse vídeo, que eu preciso que você tome uma ação, e principalmente se você sabe que tem uma pessoa que precisa desse vídeo aqui, precisa ver isso, eu quero que você compartilhe com essa pessoa. E se você acredita que que esse é o canal certo, que a gente pode te ajudar a levar a faturar 50 mil por mês, eu digo para você se inscrever nesse canal, ativar essas notificações para você receber os próximos vídeos dessa série de divulgação, os próximos vídeos que vão ser lançados aqui no canal com o objetivo único: te ajudar a vender 50 mil por mês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um comentário aí qual é a sua maior insegurança na empresa de serralheria.